a palestra de hoje, a qual o título é E Conhecereis. Isso é muito rico. Lá em João 8, de 31 ao 36, o livro de João, que não é evangelho, que é o quê? Livro histórico. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João é livro o quê? Histórico. Não tem nada de evangelho. Evangelho tem dois. O da circuncisão e o da incircuncisão, como Paulo diz lá em Gálatas 2, 7 e 8. Capítulo 2, versículo 7 e 8. Aí existem dois evangelhos. Quando se fala que tem mais de dois, se chama heresia. E, infelizmente, todos nossos irmãos que congregam no sistema religioso estão debaixo de uma heresia. Todos eles estão debaixo de uma heresia, quer dizer, uma mentira. Porque eles submetem a 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que não tem nada de evangelho, porque esses 4 abençoados aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, não escreveu nada deles. Eles viram Jesus cumprindo a lei e os profetas, e ali, ouvindo e vendo, relataram o que viram e ouviram de Jesus de Nazaré. Eles mesmos, de si mesmos, não escreveram nada. Nesses 4 livros que nós sabemos que são livros históricos. E aqui está um deles, João, que viu Jesus fazendo algo tremendo nas suas pregações, que Jesus era um pregador. Ele veio para cumprir a lei e os profetas, assim é? Então ele tinha que pregar, e ele veio já trazendo o evangelho do reino, porém não pregando, mas com algumas rápidas pinceladas, ele falou muitas coisas que Paulo testifica, que é o nosso apóstolo da graça, daquilo que Jesus de Nazaré fez e falou. E algumas coisas estão incluídas no evangelho, a qual ele, ressuscitado, falou com Paulo e Paulo escreveu. Tremendo isso. Então, no versículo 31 de João 8, ele diz: Diz, Jesus, não está falando que é João que falou, olha aqui, ó. Diz, Jesus aos judeus. Então, quem estava falando? Jesus. Quem escreveu? João. Aquilo que Jesus estava falando aos judeus, que haviam crido neles. Olha, então teve muitos judeus que creram em Jesus de Nazaré, como o Messias, como o Cristo na terra. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 33. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão. Quem falou? Os discípulos, os judeus que estavam vendo Jesus pregando o evangelho do reino. Respondeu-lhes os judeus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Olha que tremendo. E eles estavam certos. Como dizes tu, sereis livre? Porque eles tinham Jesus como um homem muito abusado. E é o que nós somos hoje, abusados para falar, e as pessoas nos interrogam dessa forma aí. Replicou-lhes Jesus, respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo. Então, escravo do pecado. Então, eles estavam o quê? Escravizados e não sabiam. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres de quê? Do pecado. Aqui,
conhecer, né? Ele diz, volta lá, Tiago, no princípio. E conhecereis a verdade, no 32. Então aqui essa é uma posição, isso é uma posição, conhecer. Significa o quê? Não tem mais dúvida. Quem conhece algo não tem mais dúvida. Você tem dúvida que 2 mais 2 é 4? Quem tem essa dúvida no mundo? Ninguém tem essa dúvida. Por quê? Ele conheceu uma verdade. E essa verdade é uma ciência exata. Não tem como contestar o que foi determinado pela ciência. Nós pregamos uma ciência, não é isso? No entanto, o nosso ministério, como é que chama? Ministério da Ciência de Cristo. O nosso ministério é conhecido o ministério da ciência de Cristo, o governo de Deus sobre a terra. Porque nós trazemos uma ciência, aquela que Paulo diz lá em Romanos, né? No livro de Romanos, ó saber, como é que é? Me ajuda, hein? Voei. Ó profundidade, é isso. Ó profundidade da sabedoria e da ciência de Deus. Ó profundidade da sabedoria e da ciência de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Ó, caramba, então nós falamos de ciência, nós não falamos de uma pregação qualquer, evangelística. Não, nós fomos mais profundo, porque Deus nos meteu na sua profundidade. E aqui há uma ciência muito grande. Conhecer é uma ciência exata. Quando você conhece alguma coisa, você não tem dúvida mais. E o que Jesus estava expressando para eles naquele momento era uma ciência. Um conhecimento que não poderia ser contestado, mais uma vez ele falando, porque ele era o próprio Deus na terra. Você recebe assim? Então, não tem dúvida, aclarou, iluminou os olhos do entendimento. É o que você está fazendo aqui, meu irmão. O que você veio fazer aqui? Ser iluminado. Porque se você não ser deixado iluminado, como Paulo diz, Romanos 12, que nós falamos, que transformai-vos pelo quê? A renovação da vossa mente. Se essa ciência não entrar em você, você vem aqui à toa. Não vem, meu irmão. Não, você vai perder tempo para que vir aqui, caramba. Não há necessidade. Se você não quer, não queira. Aqui nós damos liberdade de ir e de vir, não é isso? Todos aqui têm essa liberdade. Mas quando você chega ao pleno conhecimento, você não tem dúvida, você foi aclarado, iluminado os olhos do vosso entendimento. Paulo nos traz isso, respaldando o que Jesus estava falando, porque Jesus de Nazaré falou algo e que depois falou com Paulo no terceiro céu, uma vez ressuscitado. E Paulo vem testificando das coisas, daquilo que Jesus falou. Lá em Efésios 1,18, ele diz: iluminados os olhos do vosso coração. Quer dizer o quê? Mente. Iluminados os olhos do vosso coração. Mente. Para saberdes, olha o conhecimento aí. Você está aqui para saber. Você está aqui para saber. Qual é a esperança do seu chamamento? Para que você foi chamado? Você aqui sabe. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Uma vez o que? Iluminados os olhos do vosso coração. Em Efésios 5,14, testificando aqui aquilo que Jesus falou em João 8, 31 a 36, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então aqui em João 8, 31 ao 36, Jesus estava, o Cristo na vida de Jesus estava iluminando
os olhos do entendimento daqueles judeus que creram nele. Por que eu trouxe esse texto? Nós estamos vivendo um momento da política, um momento onde você vê 1001 heresias, porque lá está envolvido quem? O sistema. Os pastores estão tudo envolvido com a política. Nós não envolvemos com política, nós conhecemos a política, mas nós não envolvemos. Aqui não há briga. Você vai votar em quem? Ciclano, fulano? Eu não quero nem saber, esse é problema seu. Porque esses aí não governam, o ministro de Deus não governa, e nem a igreja de Deus. Agora é necessário? É, porque nós estamos no mundo e nós somos o quê? Sociáveis. Nós temos que conhecer, para poder, conversando com as pessoas naturalmente, nós íamos discutir dos assuntos que estão em evidência, para você não ser uma pessoa fanática, porque tem gente que é fanático, né? Fanatismo. Não, nós não aceitamos isso, porque isso é do diabo, é do capeta. Não. Nós não temos essa infantilidade, esse primário mais não está em nós, porque nós estamos no superior, assim é? Então, diabo é coisa primária, é jornal vencido, isso não vale para mais nada para nós, porque nós estamos na graça e não debaixo da lei. Então, eu trouxe essa palavra porque nós estamos vendo aí os candidatos usando a Bíblia. Não estão? Usando a Bíblia para colocando nesse governo que é animal, terrenal e demoníaco, porque é sabedoria humana. O governo da terra é sabedoria humana, porque Deus não se mexe naquele governo, porque ali não há teocracia, há o que é a democracia. Então nós não nos metemos, porque Deus não está lá, nós também não estamos. E há um candidato aí que está usando essa palavra para ganhar os crentes desavisados, bobãos, infelizmente, que falam, não, ele falou da palavra de Deus. Desperta aí, que Cristo te iluminará. O diabo também conversou com Jesus de Nazaré com o quê? Com a palavra também, meu querido. O diabo conversou com Jesus de Nazaré e foi conversar alguma conversinha fiada com ele? Sabia que não podia. Ele teria que conversar com Jesus ao nível de Jesus, falando das palavras, falando de salmos, falando de muitas coisas ali, para tentar lubridiar Jesus. Mas Jesus diz, arreda de mim, Satanás, que eu não te conheço, sai fora. Então, assim, olha, estão tentando fazer com o povo de Deus aí fora. Esse tal de Bolsonaro aí, Bolsonaro, né? É Bolsonaro ou Bolsonaro? Eu não sei nem o nome do camarada. Respeito, será uma autoridade no Brasil. Deus é acima de tudo. Então, quer dizer, você vê um homem pegando um texto desse, que ele não conhece o contexto, pega ele isolado e lança sobre o povo, e como ele sabe que 40% da nação ou mais é evangélico, são cristãos, então ele pegou algo de Jesus de Nazaré, muito rico, com um contexto rico, e pegou aquilo e colocou solto no meio da igreja, para os crentes orar, que isso, Bolsonaro é de Jesus, rapaz. Ele é um homem que Deus separou para colocar ele lá para governar o Brasil. Então, para que você vota nele, se Deus escolheu? Quando Deus escolhe, não há voto. Quando Deus escolhe, não há voto. Deus escolheu, como nós falamos, feliz a nação cuja é o Deus do Senhor. Quando ele escolhe um rei, o rei é colocado lá, independente de você querer ou não. Essa é a autoridade do Senhor. E nós vimos que eles pegaram isoladamente esse texto e lançou no meio do povo para falar que é homem de Deus. Que é isso? A palavra, ela foi especificamente trabalhada, dada por Deus para a sua igreja. A igreja reunida dos escolhidos, dos abençoados. Para mais ninguém. Porque ele não dá pérola aos
porcos. Não pode. Não pode. Então, ela é exclusivamente para nós. Ninguém pode se meter com essa palavra. Ninguém pode isolar um versículo ali e querer. E com o sentido ainda de adquirir votos dos nossos irmãos. Isso está errado. Nós não podemos aceitar isso. Você acredita que eu ia até votar nesse cara? Depois que ele lançou esse versículo, eu falei, não voto mais. Eu não sou idiota. Não tenho um compromisso com ele. Agora você é você, tá? Eu estou falando eu. Pô, o cara falar uma besteira, querer usar a palavra do meu Deus para julgar como confete no meio de... tudo. Então, quer dizer, nós temos um posicionamento abençoado. Eu sou posicionado em Cristo, em Deus. Eu conheço bem de política, ouço, estudo sobre isso algumas vezes, vejo cada um na sua visão, ouço os debates, porque eu estou no mundo, eu tenho que ser social, não posso ser insocial. Mas falar que eles podem melhorar a minha vida, seria uma idiotice de grande burrice da minha parte, um homem que conhece a Bíblia como eu conheço. E vocês também, não pode de jeito nenhum. Então, o contexto aqui, você já viu que nós já estamos aclarando para uma outra posição. Aqui não tem malandragem, picaretagem, emblomação, não tem. O cara fala, veio a palavra, veio em mim, escrito na Bíblia, lá em João 8, ele fala até 8:32, só ele sabe mesmo. Mas ele falou, ali eu vejo muita mentira, então ele joga para o campo político. E a Bíblia não pode ser colocada em outro lugar a não ser na igreja. Porque é contexto igreja. Nós não podemos receber isso, assim é? Então, isso foi o que Cristo diz para aqueles que creram nele, os judeus, né? Se vós permanecerdes nas minhas palavras, lá no 31, Tiago, João 8:31, olha aqui. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós, o quê? Permanecer. O que é permanecer? É estar sempre. Não abre mão mais. Congregando, semeando e fazendo a palavra correr. Não é só falar, não. Tem uma prática que precisa de ser ativada para me ver aonde está o coração daquela pessoa. Tem que ser dessa forma. Então, depois que ouviram a pregação da verdade, a pregação de Jesus. Os que creram que Jesus era Senhor, os que ouviram. Porque não tem como crer sem ouvir uma autoridade de Deus falando a Bíblia, não é qualquer um falando. Porque qualquer um falando sempre é descontextualizado. Agora, um ministro falando, ele contextualiza, ele mostra as raízes e o valor que tem aquela palavra, porque um versículo fora não é Deus falando, Deus não fala por um versículo, Deus fala por uma vida daquele versículo, tem uma vida inteira ali para ele expressar aquilo. E o que é a verdade? Vamos lá em João 17:17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua o quê? Palavra. Então, a verdade é o quê? É a palavra de Deus. O Logos de Deus, né? Os 66 livros de Deus, canonizado na Bíblia. A Bíblia quer dizer vários livros, né? Bíblia, biblioteca, onde tem muitos livros. Bíblia, onde tem muitos livros, falando, contando histórias, situações do povo de Deus. Não daqueles que não são de Deus, mas só os que são de Deus. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, uma palavra dessa, falada solta, ela não santifica. Quer dizer, ela não te posiciona como filho de Deus.
ela não te traz as promessas de Deus, ela não te amadurece e nem te transforma, porque ela não é renovável na sua mente. Porque não é uma autoridade espiritual que está falando aquela palavra. Ah, então quer dizer que eu não posso falar? Pode. Você pode tudo, todas as coisas te são lícitas. Pode falar o que você quiser, mas quem fala com autoridade é só o ministro competente dessa graça, só ele, mas ninguém consegue falar. Você pode ver que uma pessoa que você prega, se eu for lá e pregar, é diferente. Ele vai falar, opa, você é diferente. Por quê? Porque eu sou a autoridade constituída por Deus para isso. Por isso que eu peço a você para enviar sempre a minha pregação, porque é uma autoridade falando, e a pessoa ela fala, opa, isso aí é autoridade. Porque eles viram Jesus e diz, olha, esse aí fala como quem tem autoridade. Porque tinha muita gente falando, mas esse aí fala como quem tem autoridade. Esse tem, como se diz, gordura, né, para mostrar isso aí. Então, santificam na verdade, a tua palavra é verdade. Então, o que santifica é o quê? A palavra, o conhecimento. E conhecereis a verdade. E a verdade vos... Então, Deus quer ver o povo dele livre. E hoje nós estamos precisando de livrar o povo de Deus, abençoado. E continuar pregando a palavra, a verdade de Deus. Porque o que santifica é o conhecimento. Não são as obras da lei, porque as obras da lei não santificam ninguém, não liberta ninguém. Porque a lei já passou do seu tempo e agora nós estamos vivendo debaixo da graça. E Paulo diz sobre pregação, ele fala aí, Romanos 10, versículo 14 e 15, ele diz, e como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então ele está falando de autoridade aqui. Autoridade pregando. E como pregarão se não foram enviados? Então ele fala de autoridade, de pessoas que têm autoridade, autorização de Deus para pregar. Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o quê? Coisas boas. Então a autoridade, ele tem pés formosos, porque quando ele vem trazendo o que? Libertação. Era o que Jesus estava dizendo lá para aqueles que creram nele, dos judeus. E conhecereis a verdade. Então toda vez que manifesta um filho de Deus, ministro, é com um propósito, libertar o povo. Porque o povo na terra, ele é passivo de muita escravidão. E aqui estava Jesus falando para os judeus, que já se considerava filhos de Deus, experientes com Deus. Ele diz, como tu vem falar que nós somos escravos? Nós somos descendentes de Abraão, rapaz. Jesus falou, mas tem coisitas aí que estão te escravizando. E relatou para eles claramente, né? Romanos 15, 14 e 15. Efésios, vamos lá. Tudo é pelo ouvir. Efésios 1,13. Ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selado com o Santo Espírito da promessa. Depois que ouviram o quê? A palavra da verdade, a palavra de Jesus, do Cristo que estava em Jesus naquele tempo, falando ali com os judeus, discípulos, que se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão. Então, quando você é discípulo de um mestre, você passa a ser tão conhecedor como ele, porque ele passa tudo para você. Aí você fala, legal. Traz até umas confusão. Né, Adelmo? Adelmo falou, moro, você fez eu entrar numa confusão muito grande. Eu falei, confusão boa, santa.
Estamos mudando a mente das pessoas. Tem que ser uma autoridade. Hebreus 2:1, ele diz... Hebreus 2:1, ele diz: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às o quê? Verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quantos já desviaram? E ele diz: jamais. Como pode desprezar tão grande salvação? Os que afastaram desprezaram. Os que desprezaram, o Senhor também pode desprezá-los. Desprezou? Está desprezado também. Então, quando ele fala a palavra da verdade, é porque existe a palavra da mentira. Jesus falando. Que agora nós sabemos que era uma verdade que perdeu o seu efeito com a vinda de Jesus de Nazaré. Onde ele diz lá em Mateus 5,17, pode aquietar, Tiago, 5,17, ele diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei e os profetas. Algo que é cumprido, que é sanado, não tem que se envolver mais com ele, porque ele perde o quê? O seu valor. E lá em Romanos 10,4, Jesus de Nazaré diz, Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Então, Jesus vem cumprir a lei, cumpre a lei, encerra, caducou, acabou. Então, se você prega, agora ela vira mentira. Porque você fala assim, não, mas está escrito lá na Bíblia, meu filho, Deus te abençoe. Você não fala, você não mostra? Está escrito na Bíblia que eu tenho que jejuar. Está escrito na Bíblia que eu tenho que subir nos montes e orar. Jesus de Nazaré subiu com os discípulos lá no Monte das Oliveiras e pôs todo mundo para orar. Eles dormiram, mas eles tinham que orar. Tem que fazer os votos, está escrito. Pois é. Algo escrito que não tem valor mais, porque o fim da lei é Cristo. As obras da lei não têm mais valor para nós que estamos debaixo da graça. E se você a faz, é como uma mentira. Então, você e eu temos essa sabedoria, depois que ouvistes a palavra da verdade. Né? Não penseis que vim... Como você está aí? Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para o quê? Cumprir. Então, a mentira, ela tem que sair da minha vida. Como? Não posso mais aplicar a lei como regra de fé para mim. Mesmo porque a lei não produz fé. A lei não produz fé. O que produz fé é o quê? A graça de Deus, né? Então, quando ele fala a palavra da verdade, é porque existe a palavra da mentira. A lei apontava o pecado que escravizava os filhos. Por isso que ele diz lá no versículo 33, 34 de João 8, ele diz, responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como diz tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus estava ali para libertá-los do quê? Do pecado. Não é o que diz a palavra aí, João 8, 1:8. João 1:8 ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio exclusivamente para libertar o judeu do quê? Do pecado a qual eles estavam o quê? Escravos. E não é assim com os nossos irmãos do sistema? Das denominacionais? Batista, metodista, assembleia, quadrangular, e testemunha, hein? Católica, principalmente. Eles creem no pecado, então eles são o quê? Escravos. E por isso que nós podemos hoje falar, eu vim para libertar vocês do pecado. Nós viemos para isso, viemos para libertá-los do pecado, porque eles são escravos. E Jesus diz que o escravo não pode permanecer em casa. Não pode. O escravo não pode permanecer em casa, porque ele é escravo.
Só o livre, o filho tem direito de casa, mas escravo não. Escravo obedece quem? O seu senhor. Por isso que eles obedecem o pecado. Sempre estão pedindo perdão pelos pecados, não é isso? Na hora de dormir, Senhor, perdoa-me as multidões de pecado. Eu vou dormir, Senhor, mas me perdoe em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus me purifica dos pecados agora. Eu durmo. Ele já levanta no outro dia, Senhor, perdoa os meus pecados. Ah, caramba, rapaz, você dormiu e pecou? Essa é a prática dos nossos irmãos do sistema religioso. Essa é a prática de oração deles. Então, eles ainda continuam o quê? Escravos, prisioneiros do pecado, porque não conheceram a verdade. Eles não conhecem a verdade que o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. E quando ele morreu, ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Perdoou todo mundo. E ele diz lá em Hebreus 10, ele diz: olha, aonde há remissão de pecado, não há mais oferta para o pecado. Então, nós estamos aqui novamente como Cristo para poder libertar os nossos irmãos, como nós fomos libertos do pecado. Nós não éramos escravos do pecado? Todos aqui eram. Hoje não somos mais. Por quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fomos libertos disso. Abba, Pai. Então a lei apontava o pecado que escravizava os filhos de Deus. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Vamos lá. Romanos 3:20, né? Só para a gente mostrar, porque Jesus, quando ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, ele estava vivendo a lei. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Jesus foi tentado. Visto, aí Paulo vem respaldando esse tempo para nós ficarmos com a mente aclarada. Romanos 3:20, ele vem dizendo: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Justificado significa o quê? Inocentado. Ninguém será inocentado diante do Senhor pelas obras da lei. Então não adianta você jejuar, pagar preço, tomar ceia, que é o que? A festa da Páscoa. Tomar hóstia, fazer caridade, subir no monte, dar esmola, ajudar as pessoas. Nós vamos ajudar para a gente garantir o nosso lugarzinho lá no céu. Você está perdido, isso não funciona. Você pode ajudar, mas não com esse intuito, porque isso aí não justifica ninguém. Então, pelas obras da lei, em razão que pela lei. Qual é a razão da lei? Olha, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí você continua o quê? Escravo, a mesma coisa. Escravo do pecado. Aí não tem liberdade. Quem é escravo não tem liberdade. Não pode, não cabe aquela expressão de Paulo que diz: todas as coisas vos são lícitas. É só lícito para quem é livre. Quem não é livre não pode ser lícito. Ele é escravo, como é que ele pode fazer? Ele tem que pedir sempre licença. Não tem aquela historinha que as pessoas dizem: ó, Senhor, eu estou para fazer uma viagem. Viu, Senhor? Eu posso ir? É o escravo. E o Senhor me leva e me traz, viu, Senhor? Senhor, eu posso ir? Posso ir fazer a viagem? O Senhor, se não é para mim ir, aconteça alguma coisa para mim não ir. Porque eu quero ir e voltar, viu, Senhor? Ele não é livre, ele não tem liberdade. Essa pessoa é escrava. Escrava do pecado, escraviza ele tem a mente de escravo. Então ele não tem liberdade para fazer nada. Coitado, né? Romanos 3:20. Tá aí. Qual é a palavra da verdade? Aquela onde Deus agora opera. Não na lei, e sim agora na graça. Então Jesus estava trabalhando a mente daqueles judeus ali, querendo mostrar para eles que o reino de Deus está
manifestado através do Cristo na terra. E quando o reino vem, traz liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amado, qual é a palavra da verdade? É aquela onde Deus agora opera, não a lei e sim a graça. Hoje nós temos uma verdade, que se nós formos na lei, nós vamos dar-nos mal ali, porque aquilo não tem valor mais. Aquilo caducou, acabou. Você não pode mais considerar aquilo algo bom para a sua vida. Mas sim a graça, onde ele diz lá em Romanos 6,14, só para encerrarmos agora, Romanos de 10, não, Tiago, Romanos 6,14, esqueceu, porque está aqui, você deu uma, vou abrir aqui, nós temos Bíblia, viu, irmão? Nós usamos a Bíblia eletrônica, mas nós temos a Bíblia aqui também. Não é só de enfeite não, né? Não. Ele vem dizendo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então o pecado não vai te escravizar mais, não vai te dominar mais, porque agora você tem um entendimento da verdade, que você está livre, que eu estou livre. Assim é? Então, essa liberdade é que Cristo estava trazendo para aqueles judeus que não entenderam. Falou, mata esse homem, está falando besteira demais. E acabaram matando ele. Porque não creram na verdade. Por isso que ele diz, vim para os meus, mas os meus não me receberam. Olha, conhecereis a verdade. A verdade é o quê? A graça de Deus. O pecado não terá domínio, não vai mais te escravizar, porque tu estás debaixo da graça e não da lei. E a graça é a vida abundante que nós temos em Cristo e protegidos pelos anjos. Porque se o anjo te ouve falando, eu sou um pecador, ele diz, esse não é filho de Deus. Filho de Deus, ele tem que ouvir, eu não tenho pecado, esse é filho de Deus. Porque ele submete a uma ordem que Deus estabeleceu para ele agora, a igreja vivendo debaixo da graça. Assim é, abençoado.